Ministro da Justiça Flávio Dino, aquele homem lindo, culto, sexy e elegante, sobre o qual eu já até gravei um vídeo no carnaval desse ano, disse recentemente que Portugal deveria devolver o ouro brasileiro usurpado. Ministro, não é novidade que Vossa Excelência é um homem inculto, deslumbrado, mas a história não se condiciona a Vossa Excelência e muito menos a sua ideologia política torpe. Não existe ouro do Brasil roubado ou usurpado pelo Reino de Portugal, por uma razão muito simples. O Brasil era colônia de Portugal e qualquer pedaço de pedra ou de mandioca ou de bosta que Portugal reivindicava ia sim imediatamente a Lisboa. Agora, se o Reino de Portugal, enquanto extraía riquezas das colônias, era perdulário e responsável, trocava ouro por tecido manufaturado da Inglaterra, por exemplo, não investia em saúde, educação, infraestrutura e oprimia aqueles que extraíam metais preciosos do Brasil, especialmente após o terremoto, aliás, de Lisboa, em 1755, e cuja crise foi gerenciada por um mau caráter que a gente conhece como Marquês de Pombal, o problema não é nosso. Foda-se o que o governo de Portugal fez ou deixou de fazer com o ouro. E se Portugal paga hoje o preço de ser um dos países mais ferrados da Europa, isso não nos diz respeito. Portugal teve mais ouro do que a Europa toda junta durante décadas e décadas, só que fez bobagem. Confeccionava, por exemplo, jogos de jantar e de sobremesa em ouro maciço e esnobava o mundo como se o ouro vindo do Brasil não fosse acabar nunca. Agora, olha só que interessante, título de curiosidade. Atualmente, o PIB anual da cidade de São Paulo é maior do que o PIB anual de Portugal inteiro. Voltando agora ao ministro Flávio Dino, inacreditável o ministro da Justiça do Brasil novamente criar um incidente diplomático por ser um homem tão ignorante, deturpando fatos históricos incontroversos. E se houve agressão gratuita a uma brasileira, isso é xenofobia e precisa sim ser tratada pelas autoridades competentes. Agora, o meu recado aos portugueses: quando vocês aceitam um estrangeiro, seja ele brasileiro ou de qualquer outro lugar do mundo, tenham em mente que as pessoas que vocês recebem lá na imigração, ou seja, legalmente no aeroporto, na estação de trem, enfim, buscam oportunidade de trabalho, vida digna. E se vocês acham que isso não é verdade, fechem as fronteiras e arquem com as consequências da falta de circulação de grana, porque os países mais abastados da Europa, a Alemanha principalmente, todo mundo sabe, já estão de saco cheio de carregar vocês nas costas, apagando incêndio na economia e injetando milhões de euros em vocês com uma economia estagnada e mal gerenciada. Ao longo de 3 séculos, vocês tinham a colônia do Brasil para esbanjar riqueza, só que agora vocês têm que se acertar de alguma forma. E isso é bem maior do que o Cristiano Ronaldo, do que a produção de vinhos deliciosos, isso eu reconheço, e de doces à base de gema de ovo. E lembrando que o Reino de Portugal só existe até hoje graças ao Rio de Janeiro, que recebeu a família real portuguesa em 1808 e virou a capital do reino inteiro, deixando o exército de Napoleão, que já adentrava em Lisboa, literalmente a ver navios. Então, só finalizando. Primeiro, ministro Flávio Dino, pare de falar idiotice. Eu sei que é difícil ficar de boca fechada no seu caso, mas faça um esforço, não nos permita mais passar vergonha. Segundo, brasileiros que ralam todos os dias em Portugal, parabéns a vocês todos, continuem dando duro, porque vocês têm esse direito, a menos que vocês façam merda. E terceiro, as senhoras e senhores portugueses que exercem a xenofobia, muito cuidado com o que vocês fazem. Isso, além de ser considerado crime aí no país de vocês, só reflete um caráter altamente duvidoso e desumano. E vocês, como nós sabemos, são em grande parte, têm em grande parte católicos apostólicos romanos.
Pensem duas vezes quando forem as procissões e as missas nas igrejas e nas lindas catedrais das cidades portuguesas, adornadas, aliás, com o ouro que vocês um dia transportaram de uma colônia chamada Brasil. Pensem se vocês estão agindo certo e que desde 1822, aliás, não pertence mais a vocês portugueses. A impressão que eu tenho de Portugal, às vezes, é a mesma impressão do cara que ganhou na loteria, gastou louca e insanamente e agora passa fome porque acabou o dinheiro. Eu desejo bem do fundo do meu coração que vocês se acertem e que a gente aqui também se acerte, porque daí todo mundo ganha.